Ei pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Você costuma orar a Deus? Você fala com Ele, mas Ele está apenas em silêncio? Você sente que está falando com Ele a respeito de tudo, mas Ele não está realmente ouvindo você? Ele não te ouve? Bem, Ele ouve você. Na verdade, Ele sabe tudo sobre você. O Salmo 139 diz: Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Você discerne meus pensamentos de longe. Tu sondas o meu caminho e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Mesmo antes que uma palavra esteja em minha língua, eis que, ó Senhor, Tu a conheces. Então Deus ouve suas orações. Ele sabe tudo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele até conhece seus pensamentos. Então Ele sabe o que você vai pedir antes mesmo de você perguntar. Agora, você precisa saber que Ele nem sempre vai pular no momento em que você lhe pergunta alguma coisa. Ele nem sempre nos responde imediatamente. Por que não? Você pode perguntar. Bem, há 3 razões principais pelas quais Deus às vezes não responde às nossas orações. Vamos olhar mais de perto. Mas antes disso, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Tudo bem. Agora, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que você precisa entender sobre as promessas de Deus, e isso inclui oração, é que existem certas condições para as promessas. E segundo, algumas das promessas são para o povo de Deus, para Israel no Antigo Testamento. E alguns para aqueles que seguem Jesus no Novo Testamento. Portanto, é importante saber que você não pode simplesmente extrair um determinado versículo da Escritura e forçá-lo a aplicá-lo à sua vida para a sua situação específica. A menos que Deus lhe dê uma palavra rema, através da palavra logos que se aplica à situação específica pela qual você orou. Agora, você precisa saber disso, embora Deus ouça suas orações. Existem várias razões pelas quais Deus não lhe responderia em determinadas situações. Vejamos o primeiro. A primeira razão é o pecado. O pecado cria um muro entre você e Deus. Isaías 59, 1, 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos entorpecidos, para que não possa ouvir. Mas suas iniquidades fizeram separação entre você e Deus, e seus pecados esconderam o rosto dele de você para que ele não ouça. Portanto, se você continuar a viver voluntariamente no pecado e orar a Deus, talvez ele não lhe responda. Por exemplo, se você possui um negócio e ora a Deus para que ele abençoe o negócio. Você faz a ele certas perguntas sobre o negócio, mas faz coisas erradas no negócio. Você desvia um pouco de dinheiro por baixo da mesa, um suborno aqui, suborno ali. Então Deus provavelmente não o abençoará. Provérbios 28, 9 diz: Se alguém desviar os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E então Isaías 1, versículo 15 diz: Quando estenderes as tuas mãos, esconderei de ti os meus olhos. Mesmo que você faça muitas orações, não vou ouvir, suas mãos estão cheias de sangue. Então, se Deus não está respondendo às suas orações, se você sente que existe um muro entre você e Deus, então pergunte a si mesmo, espere um minuto. Existe algum tipo de pecado? Existe alguma coisa que eu fiz que seja errada? E se você não tem certeza, vá e ore e pergunte: Deus, há algo que eu fiz de errado? Por favor, deixe-me através do Espírito Santo e revele a verdade para mim. E então se houver algo, então o Espírito Santo o trará. Ele trará isso à sua mente e então tudo o que você tem a fazer é pedir perdão a Deus. Peça a Ele: Deus, sinto muito por isso, pelo que fiz. Peço que me perdoe. Essa é uma oração que Deus sempre responderá. 1 João 1, versículo 9, diz:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem que reparar seu relacionamento com Deus. Você tem que estar em uma posição correta diante dele. Lembre-se, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Se você está na posição correta diante de Deus. Se você for justo, então suas orações terão grande poder. Lembre-se, Tiago 5, versículo 16, diz: a oração de uma pessoa justa tem grande poder quando funciona. Tudo bem. Acho que agora você entende que é importante viver bem. Viver santo diante de Deus, para que Ele responda às suas orações. A segunda é orar contra a vontade de Deus. Agora, você precisa saber que a vontade de Deus é perfeita, a nossa não. Se Deus sempre nos der o que queremos, pode ser muito, muito perigoso. Porque não podemos ver todas as consequências de nossas decisões, mas Deus pode. Tiago 4, versículo 3, diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem injustamente para gastá-lo em suas paixões. Então, quando você ora a Deus, você tem que vir a Ele e não orar com uma mentalidade egoísta. Mas você deve orar dentro da vontade de Deus para a sua vida. Ore com os motivos certos e com a atitude certa. Há muitas pessoas que se tornaram cristãs, porque ouviram que se elas se tornassem cristãs, Deus os abençoará e lhes dará o que desejam. Se eles pedirem alguma coisa, Deus simplesmente dará a eles como um gênio. Mas eles oram de acordo com seus próprios desejos egoístas. Então, eles torcem as Escrituras para se adequarem ao que desejam e usam João 14, versículo 13, que diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você me pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Então Deus promete, mas eles se esquecem da parte em que ele diz: em meu nome. Se você orar, se pedir em meu nome, eles não entendem o que significa orar em nome de Deus. O que significa de acordo com a sua vontade. E lembre-se, eu já disse isso antes, você não pode simplesmente ir a um versículo da Bíblia e apenas ler isso. E tire isso. Você tem que ler e entender a Bíblia de forma equilibrada. Então vamos para outro versículo. Portanto, a Bíblia diz que Deus responderá às suas orações e Ele lhe dará o que você deseja, desde que esteja de acordo com a sua vontade. Por exemplo, um homem recebe um telefonema de outra empresa, pedindo-lhe para vir trabalhar para eles por mais dinheiro, e então o homem simplesmente decide aceitar o emprego. E ele pede a Deus que o abençoe com este novo emprego que ele vai aceitar. Ele nunca perguntou a Deus se é da sua vontade deixar o emprego atual pelo outro. E Deus sabia que o outro trabalho seria terrível para ele, que ele não deveria ir. E ele queria que ele ficasse no emprego atual para testemunhar para uma certa pessoa que está trabalhando com ele, um colega. Veja, o pedido de oração correto deveria ter sido: Deus, eu tenho essa oportunidade. Parece incrível. É do Senhor? Se for de ti, por favor, ajuda-me e fala comigo, e guia-me, porque se for de ti eu aceitarei. Mas se não for de ti, então ficarei onde estou. O próprio Jesus sempre andou dentro da vontade de Deus, o Pai. Em Lucas 22, versículo 42, ele fala com Deus Pai dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O terceiro não é orar pela fé. Você tem que acreditar,
que Deus vai te responder na hora certa. E que Ele lhe dará de acordo com o que Ele sabe que você precisa, não de acordo com o que você pensa que precisa. Jesus diz em Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e será vosso. E 1 Tiago 1, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois o que duvida é como uma onda do mar, que é impulsionada e lançada pelo vento. Há algum tempo, conversei com um homem que estava em depressão muito profunda. Um homem cristão, e ele disse: Daniel, você sabe que pequei contra Deus. Pedi a Ele que me perdoasse e Ele apenas fica quieto. Continuo orando a Ele. Eu continuo pedindo a Ele e Ele está apenas quieto. Ele está em silêncio. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu orei várias vezes e pedi a Ele, Deus me perdoe. Perdoe-me por isso. Perdoe-me por isso. Os mesmos pecados. Por favor, perdoe-me, mas o céu está quieto. Ele se sentia sujo. Indigno do amor de Deus. Esse era o sentimento dele. Foi assim que ele se sentiu. E ele sentiu que não é bom o suficiente, que Deus não pode perdoá-lo. Então ele continuou pedindo perdão a Deus o tempo todo. Mas ele não percebeu que Deus já o perdoou na primeira vez. Ele pediu perdão a Deus e agora está acreditando nessa mentira da cabeça dele, que Deus não o perdoou. Ele não tinha fé na promessa de Deus. Em vez disso, ele acreditava em seus próprios sentimentos. Você não pode fazer isso. Você tem que acreditar e confiar na palavra de Deus. As promessas nas Escrituras sobre seus próprios sentimentos. Então eu conversei com ele e disse: olha, você está pecando agora. Este é um novo pecado. Porque você está chamando Deus de mentiroso, porque ele diz nas Escrituras que eu te perdoarei em 1 João 1, versículo 9. E Deus não é mentiroso. Então você tem que acreditar nele. Sua palavra em Isaías 1, versículo 18, diz: venham, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles serão brancos como a neve. 1 João 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E então isto foi aberto para ele. O Espírito Santo o ajudou e ele orou e disse: Deus, eu sinto muito. Me desculpe por confiar em meus próprios sentimentos e acreditar nas mentiras da minha cabeça. Sobre suas promessas nas Escrituras. E bum, ele foi libertado da depressão assim. Você tem que confiar em Deus e em suas promessas. Se você orar sobre algo e ele responder, então você pode parar de orar e ter fé, plena confiança de que ele cumprirá sua promessa. Lembre-se de que sua fé não está em algo temporário. Ou apenas algo ou alguém, está em Deus Todo-Poderoso. Leia 1 João 5, versículo 14, novamente. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15, diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos os pedidos que pedimos a ele. Você tem que se lembrar de algo. Você sempre orará de acordo com a vontade de Deus e com fé se permanecer em Jesus e em sua palavra. João 15, versículo 7, diz: se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser e isso será feito para você. Agora,
se você realmente deseja um relacionamento mais profundo com Deus, precisa dar-lhe tempo. Seu tempo. Vá para o seu quarto, feche a porta onde é só você e ele, e passe um tempo com ele em oração. Tiago 4, versículo 8, diz: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, limpem suas mãos, vocês pecadores e purifiquem seus corações, vocês de mente dupla. Agora, algumas pessoas esperam que Deus as responda, especialmente quando oram sobre grandes coisas. Mas então eles ainda têm esse ódio ou falta de perdão em seus corações em relação à esposa ou ao marido. Ou outra pessoa. Você tem que ir e acertar primeiro. Jesus diz: porque, se perdoardes aos outros as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos outros as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você sabe que eu conversei com um homem que quer trabalhar para Deus e sua esposa também. Eles só querem realmente trabalhar para Deus, viver para Ele. Mas eles têm algo um contra o outro, contra o passado. E parece que eles não podem seguir em frente com o que aconteceu. Então eles querem que Deus fale com eles sobre como trabalhar para Deus, mas ele está quieto, ele estava em silêncio. Deus já não estava falando com eles por meio das Escrituras, para que primeiro perdoassem uns aos outros. E ele ainda está esperando que eles primeiro perdoem um ao outro, antes que ele possa usá-los efetivamente para a glória de Deus. Então, às vezes, Deus ainda está esperando que façamos primeiro algo sobre o qual ele já nos falou, antes que ele possa falar conosco sobre outra coisa. Você sabia como marido, se você não tratar sua esposa da maneira certa de acordo com as Escrituras, então suas orações não serão eficazes? 1 Pedro 3, versículo 7, diz: da mesma forma, os maridos vivam com suas mulheres de maneira compreensiva, mostrando honra à mulher como o vaso mais fraco, visto que são herdeiros com você da graça da vida. Aqui vem, ouça. Para que suas orações não sejam impedidas. Você precisa se lembrar com quem está falando. Você está falando com um Deus Santo. Deus Todo-Poderoso e nós somos apenas pequenos humanos. Então, quando você fala com um Deus Santo, você tem que ser santo. Pedro 1, versículos 15 e 16, diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Já que está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, se você vive bem diante de Deus, se você permitir que Ele o guie por meio do Espírito Santo, você nele, Ele em você. Um relacionamento profundo. E se você orar a Ele, se você falar com Ele com a mentalidade certa, com a atitude certa no Espírito, e também em verdade, então Ele te responderá. Ele promete isso nas Escrituras, mas você tem que esperar por Ele. Às vezes pode demorar. Mas o tempo de Deus é sempre perfeito. Então espere nele. E lembre-se sempre, que Deus te ama.